Oi gente, tudo bem? Sou Lucas Dantas e você é fã da mitologia grega? Daquele que tem todos os livros de Percy Jackson e sabe tudo sobre os deuses do Olimpo? Você já pensou como utilizar esses conhecimentos da antiga religião grega para agregar na sua argumentação na redação do Enem? Então fica aqui nesse vídeo, assiste até o final para você entender como esses mitos podem agregar no seu texto. Tenho certeza que mesmo que você não seja tão fã assim da mitologia grega, pelo menos um mito você conhece. Essas histórias foram muito importantes para que os gregos pudessem conservar e espalhar sua cultura e história ao longo dos séculos, além de trazerem lições muito valiosas em vários aspectos. E uma dessas histórias, um desses mitos, ficou muito conhecido dentre os vestibulandos no ano 2018, já que no ano anterior, um vestibulando tirou 1000 na sua redação utilizando esse repertório. Essa história é a do rei Sísifo, um mortal que conseguiu enganar a morte e os deuses não só uma, mas 2 vezes. Gente, antes de começar a contar essas histórias, é importante falar assim, que mesmo que eu goste muito de mitologia grega, eu não sou nenhum expert, certo? E existem várias versões, então eu vou contar as versões que eu conheço, beleza? Mas como foi que Sísifo conseguiu enganar a morte 2 vezes? Bem, na primeira vez, o Sísifo recebeu a visita de Thanatos. Thanatos é a personificação da própria morte na mitologia grega. Mas quando Thanatos chegou lá com a missão de ceifar a vida de Sísifo, Sísifo, no caso, começou a bajular Thanatos, começou a lorotar com Thanatos, dizendo: nossa, você é incrível, você é tão poderoso, e eu sou tão fraco, e esses bens que eu tenho agora não vão servir para nada. Mas, na verdade, ele só ficou lorotando com Thanatos e conseguiu enganar ele e fazer ele de prisioneiro. Um tempo depois, os outros deuses ficaram muito pistola com Sísifo, porque ninguém mais estava morrendo. Ares ficou zangado porque as guerras não davam mais prazer, já que ninguém morria. Hades também não ficou inconformado porque não recebia mais ninguém no mundo inferior. Então, quase todos os deuses ficaram muito zangados com Sísifo e invadiram o palácio dele e libertaram Thanatos. Sísifo sabia que não ia ficar assim de boa, Thanatos livre e pronto. Ele ia voltar para tentar matar ele. Então o que ele fez? Conversou com sua esposa e falou para quando ele morresse, não fazer um ritual fúnebre. O que aconteceu que, quando ele morreu, ele foi lá pro mundo inferior, e chegou lá com Hades. Hades já não gostava muito dele. Mas ele chegou com uma história lá com Hades, dizendo que estava com muita raiva da sua esposa, porque não fez um ritual para ele quando ele morreu, um ritual digno de um rei. Como é possível isso? E começou lá a falar com Hades, que estava inconformado, e pediu para Hades, para ele voltar pelo menos por um dia para a Terra, para conseguir se vingar da sua esposa. Hades aceita que Sísifo volte à vida, desde que ele retorne ao mundo inferior assim que anoitecesse. Mas a gente sabe muito bem, que Sísifo não voltou coisa nenhuma. Ele foi lá, pegou sua esposa, fugiu para outra região e ninguém mais encontrou ele. Ele teve uma vida muito longa e acabou morrendo bem velhinho mesmo. Mas quando morreu, todos os deuses já estavam irritados com ele porque ele conseguiu enganar os deuses e a morte 2 vezes. Então Zeus, que era o deus dos deuses, ele botou uma praga, um castigo, no caso, para Sísifo, que seria rolar uma pesada pedra até o alto de uma montanha. Só que todo dia, quando ele ia rolando essa pedra, quando ele estava próximo ao topo dessa montanha, ele era vencido pelo cansaço e a pedra rolava de volta à base. Então, Sísifo tinha que descer e retornar seu trabalho inútil e desesperançoso, parafraseando o que fala Albert Camus, que é um filósofo que trata um pouquinho sobre essa questão de Sísifo. Beleza, Lucas, mas como esse mito foi utilizado naquela redação nota 1000? Bem, o aluno associou a trabalhosa e exaustiva tarefa de Sísifo com as dificuldades enfrentadas pelos surdos no sistema educacional brasileiro, que era o tema daquele ano. E a gente sabe muito bem que não só os deficientes auditivos que enfrentam esses problemas diários. Várias pessoas desprivilegiadas e minorias acabam enfrentando vários problemas e carregando uma pesadíssima pedra todos os dias. Obviamente esse fardo é totalmente desnecessário e desesperador. E para exemplificar isso, eu escrevi um pouco sobre a questão, o combate da violência contra pessoas violência contra pessoas LGBTQIA+, no Brasil contemporâneo. Na mitologia grega, o rei Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar uma pesada pedra até o cume de uma montanha. Vencido pela fadiga, todos os dias o mortal fracassava e a pedra rolava de volta ao chão.
fazendo com que ele precisasse reiniciar sua eterna tarefa. De modo análogo, diariamente no Brasil odierno, o peso do preconceito, da solidão e da violência é imposto a pessoas LGBTQIA+, que constantemente sofrem e são agredidas pelo fato de não se encaixarem nos padrões de uma sociedade sexualmente tradicional. Nosso segundo repertório é um mito bastante conhecido, mas apenas uma parte dele que as pessoas realmente conhecem. O restante, ou melhor, o início, é bastante triste e injusto. Estou falando da história de Medusa. Medusa, que era uma besta, que tinha cabelos de cobra, e todos que olhassem para ela virariam pedras e tal. E a história que a maioria conhece, né, é a do jovem Perseu, que com a ajuda dos deuses consegue matar a besta, decapitar ela e usar a cabeça dela como uma arma contra os seus inimigos. Como eu havia dito, muita gente não conhece a história da origem de Medusa. Você sabia que nem sempre ela foi uma górgona? Isso mesmo. Antes, ela era uma belíssima jovem, certo? Que servia como sacerdotisa à deusa Atena. Acontece que muita gente, muitos homens, na verdade, iam ao templo não para dar oferendas à deusa Atena, mas sim para admirar Medusa. Obviamente, né, Atena já ficava com um certo ciúmes disso, ela já ficava incomodada com essa situação. Um desses admiradores era o deus Poseidon. E Poseidon era um inimigo pessoal da deusa Atena. Várias vezes Poseidon perseguia Medusa e ficava assediando ela, mas chegou um determinado dia que ele cansou de levar fora e pensou, ok, vou estuprar ela, né? E foi isso exatamente que ele fez no próprio templo, em frente à estátua da deusa Atena. Aconteceu que Atena ficou muito furiosa com isso que aconteceu, mas não pelo estupro em si, mas porque isso aconteceu dentro do seu templo e porque uma das suas sacerdotisas não era mais pura. Assim, Atena condenou não Poseidon, mas sim Medusa, já que ela que seduziu ele e ele era só uma vítima que não conseguia conter os desejos da carne masculina, né? E Medusa, teve várias mudanças, por exemplo, sua pele foi transformada em escamas, ela ficou escamosa, seus dentes viraram dentes de javali, seus cabelos, que eram uma marca muito presente da sua beleza, foram transformados em cobras, em serpentes. E além disso tudo, essa mudança de sua aparência, ela foi condenada à eterna solidão, já que mais ninguém poderia olhar nos olhos dela sem que virasse pedra. E essa triste condição do julgamento, da culpabilização da vítima e da solidão é uma realidade na vida das pessoas que são estupradas. E é justamente sobre esse tema da cultura do estupro no Brasil que eu escrevi. Na antiga cultura grega, conta-se a história de Medusa, uma bela sacerdotisa que foi violada pelo deus Poseidon. Contudo, ela, e não ele, quem foi condenada a se transformar em Górgona, criatura horrenda que petrificava todos que a vissem. De maneira similar, no Brasil contemporâneo, é cultural o julgamento e a culpabilização das vítimas de estupro e não de seus agressores, o que tem como consequência o silenciamento e a solidão da pessoa violada. Nosso próximo repertório não é exatamente um mito grego, mas é um conceito filosófico elaborado por Nietzsche que se baseia em dois deuses da Grécia Antiga, que são Apolo e Dionísio. Mas quem são esses caras e o que eles representam? Bem, Apolo era o deus que representa a beleza, a luz, o sol, e a ele são atribuídas características como a ponderação, o comedimento, a racionalidade, ou seja, ele era como se fosse um deus da razão, vamos colocar assim. E Dionísio ele era muito o contrário, ele era o deus das festas, o deus dos impulsos, o deus do vinho, ou seja, ele não apelava para esse lado da racionalidade de Apolo, mas sim para o lado das emoções, da loucura e dos instintos naturais, dos instintos primitivos, eu diria até que instintos animais. Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, explica a relação que existe entre o apolíneo e Dionisíaco. E critica, né, os outros filósofos que vieram antes deles, já que eles defendiam demasiadamente esse lado de Apolo. E Nietzsche advogava por esse lado também dionisíaco.
Mas esse vídeo não é para falar especificamente de filosofia, né? Esse vídeo é de mitologia grega. E eu vou gravar mais posteriormente um vídeo que explica como utilizar filósofos e conceitos filosóficos na sua redação. Então fique ligado aqui no canal e se inscreva, que posteriormente vai ter vídeos assim e outros vídeos bem legais, bem interessantes. Então se inscreva e ativa o sininho. Tá, Lucas, eu entendi que Apolo tá mais para a razão, Dionísio tá mais para os impulsos, mas como posso utilizar isso na redação? Bem, todo ser humano carrega dentro de si o seu lado mais Apolo e o seu lado mais Dionísio. E esses lados, eles precisam ser analisados, cuidados e respeitados. Tanto emoção demais pode ser prejudicial, quanto razão demais também pode ser prejudicial. Esse pensamento pode ser aplicado de diversas formas em diversos temas, como, por exemplo, nos impactos das redes sociais na saúde mental do jovem brasileiro. No politeísmo grego, dentre as diversas divindades, duas são bastante notórias, Dioniso e Apolo. Este é considerado o deus da luz e da razão, já aquele é tido como o deus do vinho e dos impulsos. Analogamente, para uma boa saúde mental, faz-se necessário que tanto a racionalidade quanto a emotividade existam de forma equilibrada. Contudo, no Brasil odierno, os impactos das redes sociais no jovem tornam esse balanceamento ainda mais desafiador, uma vez que potencializam os excessos de ambas as características. Nosso próximo mito é a história do titã Prometeu. E o que conta essa história? Bem, houve por muitos anos uma guerra entre deuses e titãs, mas com a vitória dos deuses, né, a paz voltou a reinar na Terra e a vida também voltou a reinar. Mas Prometeu não estava muito contente com isso, sabe? Não tinha mais guerra, mas ele estava sentindo que estava faltando alguma coisa, algo estava incompleto. Então, ele decidiu criar a partir do barro o homem. E ele gostou muito da sua criação, né? Começou a dar muitos dons para ele. Primeiro deu o dom da vida e ele foi abençoando os homens ao longo do tempo, ensinando várias coisas como agricultura, criar ferramentas, curar doenças, várias coisas ele ensinou aos homens. Porém, lá no Olimpo, Zeus não estava muito contente com esse crescimento aqui dos homens, porque eles estavam crescendo tanto que podiam chegar a um patamar de um deus. E tanto Zeus quanto Prometeu sabia que um próximo passo muito importante para esse crescimento seria a descoberta e o domínio do fogo. Então Zeus tentou a todo custo proteger o fogo, né, para os homens não conseguirem esse domínio. Mas Prometeu era muito astuto, né, muito esperto. E o que ele fez? Quando Hélios passava com sua carruagem de fogo, ele conseguiu chegar perto e acender uma tocha e entregou essa tocha para os homens. Agora, os homens têm esse domínio com o fogo e eles passaram a cozinhar, a se proteger de animais, a produzir potes para armazenar água, alimentos, outras coisas. Ele começou a fazer com o fogo. E Zeus, ele ficou com muita raiva, né, de Prometeu e ele não deixou barato, né? Ele foi lá, prendeu Prometeu no alto do Monte Cáucaso e deixou uma águia para todos os dias e comer o fígado de Prometeu. Como o titã era imortal, essa por isso acabou sendo eterna, porque todo dia ele se regenerava, o fígado se regenerava, e a águia via e comia mais um pouco do fígado dele. Tá, Lucas, mas e na redação? Como é que eu vou utilizar esse repertório? Bem, o fogo na mitologia grega simboliza a iluminação, o conhecimento. Logo, você pode acabar utilizando esse repertório sempre quando quiser relacionar com uma proposta que traria o bem comum, mas ela é ignorada ou lutam contra a existência dela. E isso existe, né, em diversos temas e diversas formas pode ser aplicado, como por exemplo na questão da valorização do educador no Brasil. Prometeu, segundo a mitologia grega, foi um personagem muito importante para que a humanidade tivesse acesso ao fogo e ao conhecimento. Contudo, ele foi cruelmente punido por orquestrar isso. De modo análogo, os educadores responsáveis pela disseminação do saber são constantemente limitados e desmotivados no Brasil, seja pela baixa recompensa salarial, seja pelo aumento dos casos de violência na escola. E aí, tá gostando do vídeo? Então deixe logo o seu gostei e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica para a redação ou para o Enem. E vamos para o nosso último repertório, né, que na verdade é uma continuação do mito anterior. Se você conhece o mínimo de mitologia grega, você sabe que Zeus não ia punir só Prometeu, né? Ele ia meter a faca em todo mundo. Então ele quis punir também a humanidade por ter agora o fogo.
E para isso ele deu não um cavalo de Troia, mas algo parecido. Ele deu Pandora. Pela mitologia grega, Prometeu criou apenas o homem. A mulher ela veio depois. Ela veio como um castigo de Zeus. Isso mesmo. A mulher foi um presente de Zeus para a humanidade. E mais especificamente, né, foi um presente de Zeus para o irmão de Prometeu, Epimeteu. Epimeteu, né, gostou do presente, o presente bem formoso, atraente, e ainda vinha com um brinde, vinha com uma caixa. E assim, nenhum dos dois sabia o que é que tinha nessa caixa. Mas eles receberam a mensagem assim, que não era para abrir. Não tinha coisa boa ali, não era para abrir aquela caixa. Epimeteu guardou aquela caixa bem guardada, bem protegida. Mas como Pandora, né, sua esposa, era muito astuta, muito curiosa, ela conseguiu convencer o marido de afrouxar um pouco aquele sistema de proteção. E enquanto ele dormia, ela foi lá, estava escondidinho, e abriu a caixa. Quando ela abriu a caixa, começou a sair um monte de coisas ruins, ou que culturalmente na época consideravam uma coisa ruim, né? Como, por exemplo, doenças, a loucura, a velhice, a morte, conflitos, o ódio, a mentira, a paixão. E Pandora ficou assustada, né? Vendo um monte de coisas ruins saindo de lá, e ela tentou fechar a caixa. Só que quando ela fechou, tudo já tinha saído, todos esses males já haviam sido disseminados pelo mundo. Só tinha restado dentro da caixa a esperança. Obviamente, mais uma história misógina, né, dentro da mitologia grega, que coloca a mulher como aquela que seduz, aquela que corrompe, que manipula, e que foi a causa de trazer todos os males para o mundo, porque estava tudo perfeito quando só tinha homem, mas quando Zeus mandou a primeira mulher, estragou tudo, né, de acordo com a mitologia grega. Mas esse não é o foco do nosso repertório. O foco dele está mais na curiosidade ou talvez até a ambição de Pandora, que acabou gerando muitas coisas negativas. E isso a gente já consegue associar facilmente com argumentos que falem sobre desenvolvimento e tecnologia. Até que ponto uma inovação realmente é um avanço? Então, por isso eu escrevi Um bom tema para trabalhar isso são nos desafios do lixo eletrônico para o meio ambiente, no século XXI. Fruto da mitologia grega, a história de Pandora e sua caixa mostra como a curiosidade e a busca do novo podem ser perigosas e trazer diversos males como conflitos, doenças e a morte, a exemplo do mito. Similarmente, no século XXI, o desejo da inovação e do desenvolvimento não traz apenas benefícios, uma vez que a quantidade demasiada de lixo eletrônico traz vários prejuízos para o meio ambiente, desafios que urgem ser solucionados. Então, galeros, essa foi uma pequena amostra de como utilizar a mitologia grega em sua redação. Se vocês gostaram, curtam, comentem aqui embaixo e compartilhem com aquele seu amigo que também é fã da mitologia grega. E claro, né, se inscreva no canal e ative aqui o sininho para você não perder nenhuma notificação, não perder nenhum vídeo novo. Nós temos vídeos novos toda terça-feira. E também, né, agora assistam outros vídeos, outras playlists aqui do canal. Já gravei vários vídeos com repertórios socioculturais para redação, então vou deixar aqui uma playlist para vocês. E também outro vídeo para você assistir aqui quando acabar o vídeo, beleza? Vejo vocês no próximo e até lá!